Olá pessoal, graça e paz, né? Estamos aqui mais uma vez no meu canal, Teologia Cristalina, trazendo aquilo de mais puro, de mais transparente, de mais cristalino da Palavra de Deus. Por isso, o nome é Teologia Cristalina. Eu ainda sou daquelas pessoas que forçam para trazer aqui uma resposta para quem me pergunta, apenas da Palavra de Deus, né? Eu ainda creio que a Bíblia responde à própria Bíblia. Então nós vamos tratar de um assunto aqui hoje, usando a Bíblia, né, fazendo uma exegese, analisando bem o contexto, fazendo uma hermenêutica e recorrendo também àquilo que nós temos nos dias de hoje, né, que é dicionário grego, Bíblia grega, Bíblia hebraica, comentários bíblicos, mas até então eu gosto muito de trazer aquilo que a própria Bíblia responde. E hoje nós vamos falar de um assunto que ele é bem conhecido, já foi muito popular, hoje não é tanto popular, mas me fizeram a pergunta. E eu já tinha estudado isso há algum tempo, mas voltei a estudar com mais empenho e vou trazer isso aqui para nós. Pegue a sua Bíblia aí que nós vamos analisar aquela passagem que as pessoas falam que quando os discípulos entraram no sepulcro de Jesus, ali do lado tinha um lenço que estava enrolado ou estava deixado ali à parte. E dizem as pessoas que esse lenço deixado ali enrolado à parte, ou dobrado, alguns falam que é dobrado, eles dizem que aquilo faz parte de uma tradição muito antiga, judaica, que toda criança, todo menino judeu conhece essa tradição, que quando uma pessoa estava fazendo as suas refeições e ela dobrava ali o seu guardanapo do lado, o seu lenço do lado, e levantava da mesa, quando ela dobrava era sinal de que ela iria voltar, ia terminar a refeição dela. Dizem que é uma tradição muito antiga mesmo, entre os judeus, e toda criança, seja ela homem ou mulher, conhece essa tradição. Quando as pessoas viram aquele lenço dobrado ali, lembrar da tradição e opa, Jesus então vai voltar mesmo, olha o lenço dobrado aí. Então, nós vamos analisar isso pela própria Bíblia, né? Abra a sua Bíblia, pega a sua, aquela sua mesmo, aquela que você lê, anota, pega a sua Bíblia e abra no Evangelho de João, no capítulo 20 e no versículo 7. Eu tenho algumas perguntas para fazer. Eu vou fazer as perguntas, você anota porque eu anotei aqui e eu tenho a minha opinião sobre o texto. Eu vou falar aquilo que o texto me passa. A minha primeira pergunta é Evangelho de João, capítulo 20, versículo 7. Mas pode ler do primeiro versículo até o versículo 9, né? Pode ser capítulo 20, do 1 ao 9, mas eu quero o versículo 7. Mas antes de entrar lá, eu vou fazer a primeira pergunta. Qual que é a minha primeira pergunta? No versículo 1 diz assim que Maria Madalena foi ao sepulcro. No versículo 1 fala que ela foi ao sepulcro. A minha primeira pergunta é, Maria Madalena entrou ou não entrou no sepulcro? Aí já vem a primeira pergunta. Por quê? Maria Madalena entrou ou não entrou no sepulcro? Se você for em Marcos capítulo 16, abra sua Bíblia, se você for em Marcos no capítulo 16 e no versículo 5, diz assim, entrando no sepulcro, viram, sentado do lado direito, um jovem vestido de roupas brancas. E assustaram-se. Mas o começo do versículo fala, entrando no sepulcro. Então em Marcos 16, 5, fala que entrou. Em Lucas agora, pega a sua Bíblia e abra. Em Lucas, no capítulo 24, e no versículo 3, Lucas 24 e 3, diz assim, entraram, mas não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Fala até no plural, lá em Lucas 24 e 3. Porque lá em Lucas, fala que, lá em Lucas no capítulo 24, 1, diz assim, e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas no sepulcro. Então lá fala de Maria Madalena, das outras Marias, de outras mulheres que estavam, que em outros livros falam. Então o que eu estou fazendo aqui? Bíblia respondendo Bíblia. E Lucas 24 e 3 diz, e entraram, ou entrando,
não acharam o corpo do Senhor Jesus Cristo. Por que eu estou perguntando se ela entrou ou não? Apesar de ter plural aí também, né? Porque algumas pessoas dizem que ela não entrou baseada em João, no capítulo 20 e no versículo 11. Em João, no capítulo 20 e no versículo 11, diz assim: E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. Mas lembra que eu estou lendo aqui muitos textos, tentando pegar texto dentro de contexto. Em Marcos fala que entrou, em Lucas fala que entrou, e aqui fala que ela estava chorando lá de fora. Mas o que acontece aqui em João capítulo 20? No primeiro versículo, João 21, já fala que Maria foi ao sepulcro. Dá uma olhada aí para você ver. Ó. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. O que acontece? Ela vai e foi anunciar a Simão. Olha o versículo 2. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo. E foi anunciar para outro discípulo. Lá no versículo 10, então no versículo 1, João 21, fala que ela foi lá. Que ela foi ao sepulcro. Aí no versículo 2 ela foi chamar João, ela foi chamar Pedro e o outro discípulo, que é João, né? E no versículo 10 fala assim, ó, tornaram, pois, os discípulos para casa. Então passa a impressão de que Maria está retornando de novo no sepulcro no versículo 11. Por que passa essa impressão? Ora, porque lá em Marcos 16, 16 e 5, fala que ela entrou no sepulcro. E lá em Lucas 24 e 3, diz, entraram, mas não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Então eu vou trabalhar com que ela entrou. Que ela entrou, olhou, não viu o corpo, igual está aí, em Marcos e Lucas. Não viu o corpo, viu um anjo, e depois saiu, foi chamar os discípulos. Depois, quando os discípulos foram para casa, ela retornou para o sepulcro. Eu vou trabalhar nessa linha destes textos que a Bíblia está me informando. Essa é a primeira pergunta. Ela entrou ou não entrou? Parece que entrou. Ah, mas ela entrou e entrou mais ou menos. Bom, Marcos fala que entrou e Lucas fala que entrou. E João no versículo 1 fala que ela foi, depois chamou os discípulos e depois retornou para o sepulcro e estava chorando lá de fora. Vamos então agora para a segunda pergunta. E essa é muito importante. Eu estou trabalhando que ela entrou, mas eu vou trabalhar com que ela entrou. Segunda pergunta, porque o texto fala que entrou, né? Segunda pergunta. Se era uma tradição e toda criança judia sabia dessa tradição, e devem saber até hoje, por que as Marias que estavam ali, que era Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, a mulher de Zebedeu, se eu não me engano Salomé, Joana, está lá em Marcos 16. Por que a Bíblia fala que elas ficaram sem saber o que pensar e ficaram perplexas? Por que a Bíblia fala isso? Está lá em Lucas 24 e 4. Olha na sua Bíblia aí, Lucas 24 e 4. Agora vamos ler o 3? Vamos ler Lucas 24 e 3 e 24 e 4. 24 e 3 fala assim, entraram, então fala que entraram, mas não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Agora olha o 24 e 4, apenas a primeira parte do versículo. É uma tradição, não é? Todo mundo fala que é uma tradição. Olha o que fala. Não sabiam elas, plural, o que pensar. Dependendo da tradução que você tiver aí, diz assim, elas estavam perplexas. Ora, mas agora tem alguma coisa errada aí. Se era uma tradição judaica, que toda criança sabia disso, é uma tradição passada, de bisavô para avó, aquilo que está dobrado, as coisas estão tudo ali, ela entra no sepulcro, não vê Jesus,
E em Lucas 24:4, na primeira parte diz, não sabiam elas o que pensar. E dependendo da fala diz, estavam perplexas. A minha pergunta é, por que que elas não disseram, assim, aleluia, glória a Deus, chispa lá para trás, acessa Malacai, chupa Bala House, porque nós estamos vendo lenço aqui, é uma tradição. Jesus não está aqui, mas tem um lenço aqui. E esse lenço eu aprendi com o meu trisavô, com o meu tataravô, com o meu pentavô, hexavô, octavô. Aleluia, glória a Deus, chispa lá para trás. Ele ressuscitou, porque olha o lenço dobrado. Não! A Bíblia não fala isso. O que a Bíblia fala? A Bíblia não fala nada que elas ficaram achando bom demais aquilo. O que a Bíblia fala? Lucas 24, 3 e 4. Lucas 24 e 3. Entraram, mas não encontraram o corpo de Jesus. Ponto. Não encontrou. Versículo 4, a primeira parte. Não sabiam elas o que pensar. Dependendo da tradução, estavam perplexos. Ué, mãe, perplexa por causa de quê, gente? Perplexa por causa de quê? E outra coisa, quando ela pensou, o que está escrito quando ela pensou? Está lá em João 20 e no capítulo 2. João capítulo 20 e no versículo 2. Quando ela pensou, o que ela fala para Pedro e para o outro discípulo? Quando ela entra, fica perplexa, não sabe o que está pensando, não sabe o que está acontecendo. Ué, mas não era uma tradição? Ué, era para saber, ué. Lá na minha casa existia uma tradição, quando eu era pequeno. Tradição antiga demais. Toda carne que tivesse maior na panela era do meu pai, aquela carne. Lá na minha casa. Quando eu falo casa, é minha casa. É pai, mãe e irmãos. Isso é uma tradição. O bife maior que tinha lá, o pedaço de coxa maior, a carne maior que tivesse lá, por tradição, era do meu pai. Não precisa nem te perguntar. Era maior. Ninguém ficava perplexo com aquilo. Quando eu chegava lá para jantar alguma coisa, para qualquer coisa, eu era menino, eu aprendi menino essa tradição. Quando eu chegava lá na minha casa, tinha 2 bifes. Tinha um do tamanho de uma tampinha de refrigerante, e um do tamanho desse tamanho. Por tradição, o maior era dele. Por misericórdia, se ele quisesse me dar, ele me falava, pode pegar o meu. Tradição é isso, aí. Você não fica louco, desesperado, perplexo, sem saber o que pensar. Quando ela foi pensar, o que ela falou para Pedro e para o discípulo que Jesus amava? Evangelho de João, capítulo 20, no versículo 2. Diz assim, ó, na parte B. Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde puseram. Ué, gente, mas era tradição, ué. O que fala na tradição? Ué, você entrou, você não viu ele lá? E os lenços estão lá? Ressuscitou? Ele vai voltar? Mas não. Ela, nossa, levaram o Jesus. A mesma coisa que os guardas disseram, né? Quando foram pagar os guardas lá. Lembra? Lá em Mateus 28? Lá em Mateus 28, do 12 ao 15, falou, ó, se alguém perguntar para vocês, pagar eles, fala que os discípulos de Jesus vieram aqui de madrugada e roubaram o corpo do Senhor Jesus. Praticamente a mesma coisa. Então, que tradição é essa? Essa já é a segunda pergunta, né? Qual que é a primeira? Ela entrou ou não entrou? 2 textos falam que entrou, um fala que ela estava chorando lá de fora, mas agora o versículo 4 fala que ela entrou, e a hora que ela entrou, ela ficou sem saber o que pensar, perplexa, e quando entrou, ainda falou, nossa, tiraram o corpo de Jesus daqui, nossa, e agora? Tanto é que lá em João, é verdade, tanto é, eu estou lembrando aqui agora, mas eu estou com a Bíblia aqui, mas eu lembrei agora. Tanto é que lá em João no capítulo 20, no versículo 13, João 23, ela fala a mesma coisa, diz assim, ó, e disseram eles, os anjos, né, por que choras? E ela diz assim, porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Mas gente, mas era tradição, ué. É tradição, mas que tradição que é essa? Mas enfim, a pergunta é agora, né? Essa é a segunda pergunta.
Se toda criança sabia, por que, que ela não ficou sem saber o que pensar? Por que, que ela ficou sem saber o que pensar e ficou perplexa? E quando ela pensou, ela falou: nossa, e agora? Cadê? Levaram o corpo do Senhor. Gente do céu. Esqueci da tradição. Levaram o corpo do Senhor. Que tradição que é essa? Que ao invés de trazer paz, trouxe confusão mental e perplexidade. Isso é Bíblia respondendo Bíblia. Que tradição que é essa? Terceira pergunta, que é muito importante também. Qual o livro sagrado dos judeus? Qual historiador que escreve sobre tradição dos judeus? Eu conheço dois, que é muito digno de confiança. Eu leio sobre eles e toda pessoa que estuda e leva a sério as escrituras procura livro desses homens, que é Flávio Joséfo e Filo de Alexandria. Filo de Alexandria era contemporâneo de Jesus e de apóstolo. Contemporâneo. Ele nasceu 20 antes de Jesus e faleceu 50 depois de Jesus. Ele estava ali, vivendo todas essas coisas. E Flávio Joséfo, se eu não me engano, ele é de 33 depois de Jesus. Mas enfim, são respeitados e conhecidos. Essa é a minha terceira pergunta. Qual o livro sagrado dos judeus fala sobre isso? Talmud? Mishnah? Torá? Qual livro sagrado fala sobre essa tradição? E qual historiador judeu renomado fala sobre essa tradição? Ou isso está naquele livro chamado... Aqui na minha região tem muitos livros, chama Vozes da Minha Cabeça. Muita gente lê esse livro aqui. Eu li lá no Vozes da Minha Cabeça e encontrei uma tradição passadas pelos pais e tal. Ou Boca dos Outros, né? Existe esse livro também. Qual o livro que você leu? Não, li Boca dos Outros. Livro bom demais. A pessoa fala e vai passando. Existe esses livros também. Mas eu vou fazer um desafio aqui bom. Um desafio bom. Traga o nome do livro sagrado dos judeus. Gente, quando eu falo livro sagrado, é sagrado. Não é uma revistinha, não. Tem uma revistinha aqui que o fulano escreveu. Não. Livro sagrado. Que é o que os judeus rabínicos falam. Rapaz, isso aqui é respeitado entre os judeus. Traga um livro sagrado dos judeus, anota o nome aí, onde está a página, quem escreveu, em que ano que foi, que tradição que é essa. Ou traga algum comentarista, como Flávio José, filho de Alexandria, traga para nós. Porque aqui nós estamos só na Bíblia. Por enquanto nós estamos só na Bíblia. E na Bíblia eu fiz duas perguntas. Maria entrou ou não entrou? E se entrou igual nós vemos em alguns lugares que entrou, por que ela ficou sem saber o que pensar, perplexa, se ela conhecia uma tradição desde menina? Quarta pergunta. Esse pano que estava ali em João capítulo 20, versículo 7, eles estavam mesmo dobrados, eles estavam deixados ou eles estavam enrolados? A maioria das versões que eu li fala que eles estavam deixados e enrolados. Duas Bíblias eu vi que estava dobrados. Muita especulação sobre isso, né? O que eu fiz? Então eu fui na Bíblia grega. Dizem, aí aquele negócio, né? Dizem é voz da minha cabeça e eu não sei. Dizem que quando tem uma coisa muito difícil de interpretar, é porque de fato não pode bater o martelo. Mas eu não li isso em lugar nenhum. Então o que eu fiz? Eu fui para a Bíblia grega, para ver como que está escrito na Bíblia grega, porque o Novo Testamento ele tem lá nos seus primórdios, né, ele foi escrito em grego. E lá na Bíblia grega, eu estou usando a Bíblia interlinear, né? A Bíblia interlinear. Lá na Bíblia grega, no livro de João, no capítulo 20 e no versículo 7, vou colocar a imagem para vocês entenderem melhor. Mas a palavra no grego, que é o que foi escrito no Novo Testamento, a palavra no grego
dá a entender que não está dobrado. Dá a entender que é deixado de lado, deixado à parte, enrolado. Isso é a palavra no grego. E o Novo Testamento foi escrito no grego. Então, estava dobrado, estava enrolado, estava jogado, estava embrulhado, estava amassado. A maioria das traduções, e quando eu falo traduções, eu estou falando de traduções sérias. Eu estou falando de Almeida Revista e Atualizada, eu estou falando Bíblia de Genebra, eu estou falando Bíblia Anotada e Expandida, eu estou falando Bíblia King James 11:16, Estudo Roman, eu estou falando de Matthew Henry, eu estou falando de Nova Atualizada, eu estou falando de Almeida Revista e Corrigida, Almeida Corrigida e Fiel, Bíblia do Obreiro, Versão Católica Romana. Todas essas Bíblias falam deixado e enrolado. Bem dobrado fala. E no grego, essa palavra, no grego, né? Ela também, ela dá impressão não, o sentido dela é deixado e enrolado. Então essa é a minha quarta pergunta. Ele estava dobrado, estava deixado ou estava enrolado? No grego está enrolado ou deixado. Então eu prefiro ficar no grego, né? Outra coisa dentro da quarta pergunta, o que é? O nome não é lençol, o nome é sudário. O nome que está lá no grego, a palavra é sudário. Eu estou falando em João, capítulo 20, e no versículo 7. A palavra ali é sudário, sudarion, na verdade. Sudarion. O que significa sudarion na concordância Strong? Agora eu estou indo lá para o grego, vendo o que significa sudário na concordância Strong. Eu falei, vamos ver então se sudário significa guardanapo, coisa de colocar na boca. Por quê? Porque nós já vimos aqui só na Bíblia nós já vemos aqui que se for uma tradição, ninguém conhecia essa tradição. O povo ficou tudo perplexo. Outra pergunta que eu fiz, qual o livro então que tem essa tradição que eu ainda não encontrei? Coloca aqui no comentário, Fernando, eu encontrei o livro. Sem ser o voz da minha cabeça ou boca dos outros, ou internet, ou Google. Não, isso aí não. Isso aí não tem valor nenhum. É colocar e cair em descrédito. Coisa antiga, coloca aí. A outra coisa, acabamos de ver aqui que no grego é mais voltado para deixados à parte e enrolados à parte, não dobrado. Aí eu fui ver essa palavra desse lençol, né, que no português é colocado como lençol. E a palavra está lá, sudarium. Sudarium. E o que significa sudário na concordância Strong? No dicionário Strong também, né? Sudário significa lenço, tecido para secar suor do rosto, para limpar o nariz e para enfaixar a cabeça de cadáver. Então ajudou demais, né? Por que ali não tem nada a ver com guardanapo? Porque o contexto de João 20, e eu vou colocar aqui a imagem para você ver. O contexto de João 20 está assim, ó. Vou colocar até a imagem aqui no grego. Vou escrever em português e vai colocar a imagem no grego. Diz assim, João 27, acompanhe aí a imagem. Diz assim, versículo 7. E o lenço, aí em grego e em preto está escrito sudarion. Em preto está escrito sudarion. Aí eu coloquei em vermelho, em português, para ficar mais fácil de ler, né? Sudarion. Que significa o que, segundo Strong? Uma fita, né? Um pano que vai na cabeça. E olha o que está escrito logo após. Versículo 7. E o lenço, o que estava sobre a cabeça dele. Na Bíblia vem escrito até Jesus, mas no grego aí a palavra é dele. Que é Jesus, né? Mas eu estou indo lá no grego, lá de onde foram escritos o Novo Testamento, né? Então a palavra aí é sudarion. Ou seja,
Essa palavra sudário, ela não tem associação nenhuma nas escrituras referente com guardanapo. Nenhuma. Tanto no texto aí que eu acabei de colocar aí, e no contexto, está falando que ele serviu para quê? Para enrolar. Enrolar, né? Enrola assim, ó. Vai enrolando. Vai enrolando. É daí que vem aquele nome. Já viu que tem uma denominação que fala o Santo Sudário? É daí que vem o nome, ó. Não é lenço. É sudário. Daí que vem o nome. Eu não vou fazer propaganda aqui de igreja, né? Mas ela fala que tem até o original lá até hoje. Ela chama de Santo Sudário. É daqui que vem o nome. Você acabou de ver aí. Mas o sudário, ele está associado à morte. Ele não está associado a pano dobrado para limpar a boca. Não. Ele está associado à morte. E a suor e a limpar nariz. E no contexto aí, vou pôr a imagem mais uma vez aí para vocês verem. No contexto aí da Bíblia grega, está escrito assim no versículo 7. Ó, e o sudarion, acompanha, ó, e o sudarion, que está escrito lenço, né? E o sudarion, que é até uma palavra latina. Não sei nem por que ela aparece aqui no grego. E o sudarion, o que estava sobre a cabeça. Eu escrevi aqui, ó, fica na cabeça, mas o próprio texto fala que estava sobre a cabeça. Então o sudário, meu amado amigo, meu irmão, sudário não tem nada a ver com representar pano de boca. E as Maria não estavam sabendo do que estava acontecendo lá também não, porque elas ficaram sem saber o que falar, e quando falou, gente do céu, aconteceu qualquer coisa aqui de menos entender que aquele pano era isso. Vou estar finalizando aqui agora para nós, né? Então não esquece, eu fiz 3 perguntas. Primeiro, Maria entrou ou não entrou? Lá em Marcos 16:5 fala que entrou, em Lucas 24:3 fala que entrou. Segunda pergunta. A segunda pergunta. Por que que ela não conheceu essa tradição? Nem ela conheceu essa tradição de guardanapo, nem Pedro entendeu essa tradição de guardanapo, nem os outros versículos entenderam essa tradição desse lenço dobrado. Ninguém entendeu. E eu vou estar comentando isso agora para a parte final, né? A terceira pergunta: qual livro sagrado dos judeus, ou qual comentarista de confiança, ou qual Bíblia de estudo de confiança, mas mais é livro histórico e livro sagrado judeu que fala dessa tradição? Posta aí, eu não conheço nenhum ainda. E a quarta pergunta: estava dobrado, deixado ou enrolado? Acabamos de ver no grego que é deixado ou enrolado. E dentro dessa quarta pergunta, o nome é sudário, que não tem associação nenhuma com limpar boca, mas no contexto de pessoas que estão falecidas. É tão isso que lá em Lázaro, lembra lá na passagem de Lázaro? É o que fala lá em João 11:44. Você vê no grego, lá está escrito assim, né? Saiu aquele que tivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto num lenço. A palavra ali no grego é sudário. Num lenço, sudário. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Desata o sudário. A outra coisa que pra gente estar finalizando, né? Jesus, ele sempre falou da ressurreição dele. Aí você pega a sua Bíblia e olha ali. Jesus sempre deu ênfase na ressurreição dele, enquanto ele estava vivo. Jesus afirmou por vezes que ele iria ressuscitar. Está lá em Mateus 16:21, Marcos 8:31 e 32. Em Marcos 8:32 diz assim que ele falava abertamente essas palavras: gente, eu vou morrer e daqui 3 dias eu vou ressuscitar. O foco de Jesus, ouvintes aqui que eu estou falando, o foco de Jesus não era em lenço. Não era em lenço. O foco de Jesus, e nem tradição, porque não tem essa tradição. O foco de Jesus era na ressurreição. Ele falava isso. Ele afirmou por várias vezes: eu vou ressuscitar. Anota aí e abre a sua Bíblia. Ó. Marcos 16:21. Fala isso.
Marcos 8, 31 e 32 fala isso. Fala que ele falava isso abertamente. João 2 e 19 fala isso. Quando ele apareceu para os discípulos lá de Emaús, lembra? Lá em Lucas 24. Lá em Lucas 24, quando ele aparece para os discípulos de Emaús, no versículo 25, olha que interessante, né? Lá em Lucas, no capítulo 24 e no versículo 25, Jesus fala assim para eles, ó, para os dois discípulos que estavam indo a caminho de Emaús. Ó nécios, você sabe o que significa essa palavra nécios? Vocês sabem, né? Eu sei que vocês sabem, né? Lucas 24 e 25, né? Diz assim, ó. Ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Olha o versículo 26. Porventura, ele está falando que, gente, até hoje vocês é tolo, né? Você é tolo, né? É ignorante. Nos dias de hoje é ser burro, né? Você é burro. Está falando dele, vocês são burros. E demora demais a crer, porque vocês não entenderam. Olha o que ele fala no versículo 25, né, no final. Para crer em tudo que os profetas disseram, ou seja, gente, está escrito. Não é tradição e pano dobrado, não. Ó tolos, ignorantes, débeis, mentais. Não está falando de tradição, não. É a palavra dele. Ele falou. E ele agora está falando até dos profetas, lá do Velho Testamento. Aí ele fala assim no versículo 26, ó, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Mas Jesus falou a vida inteira que ele ia ressuscitar. Lembra os anjos? Os anjos lembraram as mulheres sobre a ressurreição. Está lá em Lucas 24. Olha lá em Lucas 24, no versículo 4, né? Lá no começo eu falei que só a primeira fala do versículo 24. Eu li lá em Lucas 24 e 3, que dizia assim, e entrando, e li no versículo 4 assim, e aconteceu que estando elas muito perplexas a respeito do que estava acontecendo. Agora olha o final do versículo 4, o que os anjos falam para as mulheres? Eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. O que eles falaram para ela? Olha o versículo. O que eles falaram para ela? No versículo 5 agora fala que elas estão atemorizadas, que é diferente do versículo 4. No versículo 4 fala que elas entrou no versículo 3 e ficou perplexa sem saber o que estava acontecendo. Ou seja, cadê a tradição? Até que eu falei assim, cadê a tradição? Agora no versículo 5 já fala que elas estavam atemorizadas porque viu os anjos ali, né? Falando com elas. E o que eles falou para ela no versículo 6, para as mulheres? Olha o que eles falaram para ela. Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou estando ainda na Galileia. O que ele falou? Dizendo, 2 pontos. Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado e ao 3º dia ressuscite. Olha o versículo 8 de Lucas 24, 8. E lembraram das suas palavras. Gente, o foco de Jesus nunca foi em lenço dobrado, não. Misericórdia. O foco de Jesus sempre foi o quê? As palavras dele. Acabei de falar aqui dos discípulos de Emaús. Honestos, débeis. Vocês até hoje não entenderam o que os profetas falou? Eu vou morrer. Os anjos chegou nas mulheres lá, mas vocês não lembram o que ele falou para vocês? Eu vou morrer e vou ressuscitar. Eu vou morrer e vou ressuscitar. Lá em João também, né, no templo, lembra? Lá quando ele fala assim, derruba esse templo aqui, eu levanto ele com 3 dias. Ele estava falando de novo. Então Jesus deu foco na palavra. E mesmo assim o povo não creu. O povo não creu. Então o lenço não tem nada a ver. Porque nem na palavra eles creram.
E se fosse tradição, esse tudo ia, nossa, é tradição, gente, agora vai vir, rapaz, a palavra que era muito mais importante do que um sudário enrolado à parte. Sudário, eu vou explicar o porquê que ele estava enrolado à parte agora, no final. Primeiro eu estou explicando o porquê que não é tradição. Porque nem a palavra eles lembraram da palavra. Os discípulos não compreenderam a palavra. Olha em João no capítulo 20 e no versículo 9. João 20 e versículo 9. Diz assim, ó. Porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário ressuscitar dos mortos. Aí, eles não sabiam ainda. Jesus não falou de lenda, Jesus falou de palavra. Jesus falou de palavra com eles, anota de novo, ó. Mateus 16 e 21, Marcos 8, do 31 ao 32, João 2 e 19, os discípulos de Emaús, que é Lucas 24, do 25 ao 26, os anjos, nós acabamos de ler, que é Lucas 24, do 4 ao 8, eles não entenderam. Jesus deu foco na palavra, falando. Jesus não falou de lenço hora nenhuma. Gente, eu vou falar de um lenço aqui que é muito mais importante que a minha palavra. É até tradição. Ninguém conhece essa tradição. Ninguém. E agora, para terminar, como que Maria creu? Ah, isso aqui é forte demais. Foi por causa do lenço? Não. Nós já lemos lá que ela ficou perplexa, não sabia nem o que estava falando. Quando falou, gente do céu, tirar Jesus daqui. Nossa, e agora? Aí depois voltou chorando. Na outra passagem, o que foi que você está chorando? Como que Maria creu? Os anjos falou para ela, né? E ela lembrou da palavra. Mas o que aconteceu para Maria crer mesmo? Abra sua Bíblia em João, capítulo 20, do versículo 13 ao 16. E nós vamos ler aqui. João, capítulo 20, do versículo 13 ao 16. Diz assim a palavra de Deus. João 20, 13. E disseram-lhe eles, os anjos, disseram assim para Maria Madalena, por que choras? Ela lhe disse, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Está vendo que ela, nossa, estou chorando, não sei onde puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Ela viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. A primeira aparição de Jesus ressuscitado foi para Maria Madalena. O lenço não falou nada para ela, o lenço dobrado. Que ela falou, gente, aí, ó, acabou de ler, ó, não, tiraram ele daqui. Foi vocês, me fala para onde que ele foi que eu vou buscar ele. O lenço não falou nada. Os lençóis no chão não falou nada. Tradição nenhuma ela falou nada, não sabia de nada. Agora, no versículo 14 fala que ela voltou e viu Jesus em pé, mas não sabia que era ele. Olha o que fala a Bíblia no versículo 15 agora. Ó. Disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Gente do céu, imagina a gente ouvindo Jesus falar isso. Que buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, hortelão é jardineiro, viu? Ela pensando que Jesus era um jardineiro. Como Jesus era humilde, né, irmãos? E simples, né? O rei do universo, o rei da glória, o todo-poderoso, ressurreto, e ela achando que Jesus era um jardineiro, do tanto que Jesus era e é humilde, né? Sou manso e humilde de coração, né? Era pensando que era o jardineiro, o hortelão disse-lhe, Senhor, se tu o levaste, olha aí, o lenço não falou nada para ela, nem os anjos. Ela lembrou da palavra de Jesus, mas, lembrei, mas se tu o levaste, diz-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Olha que bonito. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, disse, Raboni, que quer dizer grandioso mestre. Como que Maria creu então? Como que Maria creu? Foi com lenço? Tem um lenço. Não foi com lenço. A Bíblia está respondendo a Bíblia. Foi com os anjos falando para ela, lá em Lucas 24, no versículo 8, que ela fala assim, lembrei. Ela lembrou. Não. Foi Jesus falando, olha, eu vou morrer daqui 3 dias eu volto, vou morrer daqui 3 dias eu volto. Não. Como que ela creu?
Jesus falou com ela reconheceu ela, mestre. Versículo. Aí Jesus fala, não me detenhas, né, que eu ainda tenho que subir para o Pai. Mas vai e fala para seus irmãos. Maria creu, não foi por causa de um lenço dobrado, não. Dobrado não, né? Deixado de lado, que nós já vimos aqui. Deixado de lado. Enrolado à parte, deixado à parte. Ela creu porque ela viu Jesus ressurreto. Nem pela palavra ela creu. Como que os discípulos de Emaús creram? Vamos lá? Lucas 24. Lucas 24, 30 e 31. Lucas 24, 30 e 31. Como que os discípulos de Emaús creram? Olha o versículo 30, né? E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Versículo 31. Abriram-se então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E eles falam para o outro, rapaz, porventura o nosso coração não ardia quando a gente estava falando com ele? Nosso coração não estava ardendo? As duas aparições de Jesus. E é interessante que quando eles estão conversando com Jesus, eles falam lá, né, que é verdade que uma mulher creu, tá falando de Maria. É verdade mesmo. Se você ler antes um pouquinho, em Lucas 24, no versículo 22, diz assim, é verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram no sepulcro, e não achando seu corpo, dizendo que também tinha visto uma visão de anjo. Olha o versículo 24. Até alguns dos que estavam conosco, eu estou em Lucas, viu? Lucas 24, agora o versículo 24. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam assim como mulheres haviam dito, porém, a ele não viram. O povo viu o sudário lá, que sudário é o de envolver a cabeça, né? O povo viu o sudário, o povo viu os outros lenços, o povo viu os anjos falou, gente, ele não falou que ia ressuscitar. Os dois discípulos de Emaú aqui no versículo 24 falam, todo mundo falou também, mas ninguém viu ele, né? Ou seja, rapaz, os anjos, o testemunho, tudo não deu certo. Aí o povo fala, não, mas o lenço deu certo. Não deu, a Bíblia está falando que não deu. Aí Jesus pega e aparece para eles também. Não acreditaram nem em Maria, nem nos discípulos de Emaús. Então eu falei como que Maria creu, como os discípulos de Emaús creram. Agora, como que os outros creram? Como que os outros discípulos creram? Para a gente finalizar. Marcos 16, do 9 ao 14. Marcos 16, do 9 ao 14. A aparição de Jesus depois da ressurreição. Jesus, tendo ressuscitado de manhã, apareceu primeiro a Maria Madalena. Acabamos de falar, ele apareceu como um jardineiro. E partindo ela, anunciou, versículo 10 agora, né? Que tinha estado com ele, os quais estava triste chorando. Versículo 11. Ouvindo os discípulos que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. Então, os 11 não creram em Maria Madalena. E eles estiveram lá, viram os lençol, viram o sudário, viram o lenço dobrado. Não sabe de nada de tradição. Ela falou que viu e não creu. Viu o lenço e não creu. Tá vendo que não tem tradução nenhuma? É Bíblia respondendo Bíblia. Gente, eu não dou conta disso. Quando eu ouço os treinos, eu falo, gente, por que não é Bíblia? Rapaz, tá até os anjos falaram, gente, eu tô falando para vocês que ele falou para vocês, ele falou para vocês. Ele falou para vocês que vai ressuscitar no terceiro dia. Madalena, eu vi, ele apareceu como um jardineiro. Tá aqui, E Jesus ressuscitado pela manhã, no primeiro dia de semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena. Ela viu e o testemunho de mulher. Mas beleza, o testemunho de mulher não vai. Não, mas e o pano dobrado? Porque Pedro foi lá ver o pano, João foi lá ver o pano. Não sei o que. Aqui fala que não creram.
Olha aqui, ó, no versículo 11. Não creram. Agora no versículo 12. Nós estamos vendo aqui Marcos 16, do 9 ao 14, né? Depois, Jesus manifestou de outra forma a dois deles. Que dois? Os discípulos de Emaús. Estão 3 pessoas já. Olha lá, ó. 2 deles que iam a caminho para o campo. E esses discípulos anunciaram aos outros. Mas ainda estes o quê? Não creram. Não creram. Não creram em nada. Nem em tradição nenhuma. Não creram. Versículo 14. Finalmente apareceu aos 11. Estando ele assentado juntamente, lançou-lhe o rosto, a sua incredulidade. Falou a mesma coisa para eles que falou para os discípulos de Emaús. Lançou-lhe a sua incredulidade, a sua dureza de coração, por não haverem crido no que tinha visto já ressuscitado. Vocês não creram nas pessoas que me viram ressuscitado. 2 varões e uma mulher, e uma varoa. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então tá aqui, né? Os discípulos não acreditaram em Maria, não acreditaram nos discípulos de Emaús, não acreditaram nos anjos, não acreditaram nos panos enrolados, não acreditaram em tradição, não acreditaram nas escrituras, porque toda hora Jesus falava, neste coração, vocês não estão vendo os profetas falar? Eu estou falando, eu falei para vocês um monte de vezes. Não acreditaram. Não acreditaram. Olha para você ver, ó, mais uma vez aqui, ó, Marcos 16 e 14, né, ele fala, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração por não haverem crido no que tinha visto, nos que o tinham visto já ressuscitado. Vocês não estão crendo em quem já me viu ressuscitado. O único que creu foi João. Lá em João 28, no Evangelho de João, no capítulo 28, quando ele vê, e ele vê o sudário enrolado à parte, e vê o outro lençol no chão, aí ele crê. Ele crê. Mas não é por tradição, não. Ele crê. Só que aquilo já estava junto, né? Quando Jesus chega aqui e fala, ó, incrédulos de coração, vocês não creram nem em Maria e nem nos 2. Ó, pra você ver que coisa interessante. Ele é o único que crê. Agora, olha Lucas. Aí depois que Jesus aparece para Maria Madalena, para os discípulos de Emaús e para os 11 aí, agora em Marcos 16, depois que Jesus aparece para eles, o que acontece? Lucas 24 e 45. Lucas 24 e 45. Diz assim: então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Agora o povo falou, gente, tudo aquilo que Jesus falou, agora que eu estou vendo ele ressurreto, agora eu entendi tudo que ele falou. Não foi um pano dobrado, não. Não foi um lenço dobrado, não. Não foi isso, não. Olha aí. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao 3º dia ressuscitasse dentre os mortos. Olha só, que bênção. É as Escrituras, é a palavra de Deus que fez as pessoas crer e ele aparecer para as pessoas. E ele aparecer. Olha João 2 e 22 agora. Evangelho de João, capítulo 2 e versículo 22. Depois que Jesus aparece para Maria Madalena, para os discípulos de Emaús, para os 11, abre o entendimento deles. Agora olha no capítulo 2 e no versículo 22 do Evangelho de João. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, quando Jesus ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes disseram isso e creram no pano dobrado. Não. Quando Jesus ressuscitou, ou seja, não creram em pano nenhum, não... Falou, gente, eu estou vendo aqui, mas enquanto ele não apareceu para Maria Madalena como jardineiro, enquanto ele não apareceu para os discípulos de Emaús,
Enquanto ele não apareceu para os 11, que eles estavam todos morrendo de medo, que ele até atravessa a parede e diz, nossa, é um fantasma. Ele, Pai seja convosco. Depois disso tudo, ele abre o entendimento deles para eles abrir as escrituras, e aqui fala, ó, em João 2,22, quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram que lhe disseram isso, e creram nas escrituras e na palavra que Jesus tinha dito. Ou seja, que eu vou ressuscitar. E o que significa então aquele pano dobrado? Tudo isso para falar de um pano dobrado. O que significa o sudarium? Pano dobrado. Um pano que era envolto na cabeça, que no contexto é de um defunto, que não tem nada a ver com coisa de limpar a boca e que não tem tradição em lugar nenhum isso. O que significa? Justamente, lembra lá de Lázaro que eu falei, que é João 11:44? Jesus fala, desatai agora as coisas dele, ajuda ele aí, coitado. Jesus não precisou de ajuda não. Jesus, ele atravessa os lençóis e tira o sudário, como nós vimos aqui no grego, né? Como nós vimos no grego, ele deixa à parte o sudário, sem pressa nenhuma, apenas para mostrar que ele não foi roubado. Eu não fui roubado, eu não saio correndo. Porque geralmente quando o povo é enterrado, né? Você deixa o corpo e leva as roupas, né? Já viu que o povo que rouba túmulo? Eles pegam as roupas, pegam as joias e largam o corpo. Com Jesus foi diferente. O corpo foi embora e as roupas ficou. E o sudário, a palavra é sudário. Não é pano, não é guardanapo, é sudário. E o sudário, que é o lenço de rosto, ficou dobrado. Saiu sem pressa. Ele atravessou os lençóis. Tirou o sudário da cabeça. É isso que significa. Então, queria deixar esse texto para nós aqui, né? E se você conhece, de fato, um texto sagrado dos judeus, um livro sagrado, um comentarista de base, que tem conhecimento, um historiador judeu, não é vozes da minha cabeça não, gente. Não faz isso comigo, não. Comenta aqui, eu li no livro sagrado, na página tal, no capítulo tal, na folha tal, olha no comentarista tal. Agora, internet, Google, WhatsApp, Instagram, Facebook, né? Meu pastor falou, voz da minha cabeça, livro esotérico. Não sei nem te colocar aqui não. Nós matamos essa charada aqui só com a palavra de Deus. Só com a palavra de Deus. Todo mundo foi lá no sepulcro, ninguém sabia o que estava acontecendo e nada ali. Por mais que Jesus falou. Depois que ele aparece para todo mundo, eles lembram da palavra dele. E ele fala, nossa, é verdade, gente. Então eu queria deixar isso aqui para nós. O sudário foi, segundo o grego, enrolado e deixado à parte. Não tem nada de tradição judaica. Deus abençoe e até o próximo vídeo.